Meus queridos irmãos, saudamos a todos com a paz do Senhor Jesus. Glórias a Deus, estamos mais uma vez juntos para glorificarmos e adorarmos o nome santo do Senhor, para a transmissão da Escola Bíblica Dominical. Hoje, dia 26 de julho, vamos aqui juntos aprender mais uma vez da preciosa palavra do Senhor Jesus. Na ocasião hoje, irmãos, nós vamos estudar a lição de número 4, que tem o título A Construção do Templo enfrentou oposição. Estamos estudando uma rica lição, a lição especial, os princípios divinos em tempos de crise. Uma lição escrita pelo pastor Eurico Bergsten, e nós vamos juntos aprender mais uma aula maravilhosa que teremos nesta manhã. Eu quero convidar você para iniciarmos com uma oração, pedindo a bênção do Senhor através das nossas vidas, desta transmissão, que você venha ser edificado, que realmente haja o crescimento, tanto no conhecimento quanto na graça, e juntos vamos aprendendo da palavra do Senhor. Oremos, Pai querido, nós te adoramos, te bendizemos pelo privilégio de estarmos na tua presença. Hoje, Pai querido, para aprendermos a 4ª lição do trimestre que estamos estudando, esta lição especial. Esteja conosco, ó Pai, capacita teu filho, presbítero irmão Ivanildo, que vai ministrar esta aula, os nossos irmãos que estão, ó Pai, através de seus aparelhos, recebendo este alimento. Nos ajude, Pai, fique conosco nesta manhã, assim nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Irmãos, nós vamos, como de costume, fazer a leitura do texto áureo e também da verdade prática. O texto áureo encontra-se no livro de Neemias, no capítulo de número 4, e o verso de número 6. Neemias 4 e 6. Diz a palavra do Senhor: Assim edificamos o muro, e todo o muro se cerrou até a sua metade, porque o coração do povo se inclinava a trabalhar. Glórias a Deus por esta passagem maravilhosa da palavra do Senhor. A verdade prática nos diz: se confiarmos verdadeiramente em Deus, venceremos todas as resistências do maligno. Esta, irmãos, tem que ser a nossa bandeira, a nossa experiência de vida, de fé e prática. Confiarmos no Senhor e no poder da sua palavra. Como eu já disse, nós temos a alegria de, nesta manhã, ser ministrada a aula pelo presbítero, irmão Ivanildo Martins, congrega conosco na igreja sede e tem sido um homem de Deus que tem sempre nos ajudado no ministério do ensino, e louvamos a Deus por ele estar aqui conosco neste dia. Graças a Deus. Antes de passar a oportunidade para ele, quero pedir a você, pai, mãe, que tem um filho adolescente, um jovem, logo mais às 9h30 teremos as salas virtuais operando normalmente nesta manhã. Teremos a aula para os adolescentes, você já recebeu o link através do seu WhatsApp, e também a sala dos jovens, da mesma maneira, a sala dedicada que estamos tendo para adolescentes, outra sala para jovens, porém unificada em todo o campo. Que Deus abençoe a sua família, que todos possam se alimentar da palavra do Senhor. Vamos então aprender a palavra do Senhor. Presbítero irmão Ivanildo, por gentileza, uma boa aula em nome de Jesus. Um bom dia a todos, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja na vida de cada um dos irmãos na manhã deste dia de domingo, o dia do Senhor. Como já expressou aqui o nosso amado irmão, o presbítero Rafael, e ele já tem lido também aqui o texto áureo da lição, também ele já citou o tema que será desenvolvido na manhã deste dia.
Eu vou estar lendo aqui a verdade prática e, em seguida, eu vou estar fazendo a leitura do texto, base para a fundamentação do estudo que será aplicado na manhã deste dia. Eu quero aqui ler a verdade prática com os irmãos, que diz assim: se confiarmos verdadeiramente em Deus, venceremos todas as resistências do maligno. A leitura bíblica em classe, ela está registrada no livro de Esdras, no capítulo 4, versículos 7, 9, 11, 13, 15, 16, 21 e 24. São intercalados os versículos e vamos então tomar como leitura a partir do versículo 7, que diz: e nos dias de Artaxerxes escreveu Bislão, Mitredade, Tabel e os outros da sua companhia a Artaxerxes, rei da Pérsia, e a carta estava escrita em caracteres aramaicos e na língua siríaca. Então escreveu Reum, o chanceler, e Sinzai, o escrivão, e os outros da sua companhia, dinaitas e afarzaquitas, tarpelitas, afarcistas, arquevitas, babilônios, susanquitas, deavitas e lamitas. Este, pois, é o teor da carta que o rei Artaxerxes lhe mandaram. Teus servos, os homens daquém do rio, em tal tempo, saiba o rei, que os judeus que subiram de ti vieram a nós, a Jerusalém, e edificaram aquela rebelde e malvada cidade, e em vão restaurando os seus muros e reparando os seus fundamentos. Agora, saiba o rei que, se aquela cidade se reedificar e os muros se restaurarem, eles não pagarão os direitos, os tributos e as rendas, e assim se danificará a fazenda dos reis. Para que se busque no livro das crônicas de teus pais, e então acharás no livro das crônicas e saberás que aquela foi uma cidade rebelde e danosa aos reis e províncias, e que nela houve rebelião em tempos antigos, pelo que foi aquela cidade destruída. Nós, pois, fazemos notório ao rei que se aquela cidade se reedificar e os seus muros se restaurarem, desta maneira não terás porção alguma desta banda do rio. Agora, pois, dai ordem para que aqueles homens parem, a fim de que não se edifique aquela cidade, até que se dê uma ordem por mim. E guardai-vos de cometer erros nisso, porque cresceria o dano, prejuízo dos reis. Então, depois que a cópia da carta do rei Artaxerxes se leu perante Reum e Sinzai, o escrivão e seus companheiros apressadamente foram eles a Jerusalém, aos judeus, e os impediram à força de braço e com violência. Então cessou a obra da casa de Deus, que estava em Jerusalém, e cessou aqui, ao ano segundo do reinado de Dário, rei da Pérsia. Bem, meus amados irmãos, é uma leitura um pouco até dificultosa por causa dos nomes, né, das pessoas, e aqui então nós vemos que um grupo de pessoas se reuniram para impedir a construção da cidade, a construção dos muros e também do templo. A introdução salienta que o altar havia sido restaurado, a festa dos tabernáculos celebrada,
e o holocausto contínuo estava sendo oferecido cada dia, conforme o rito. Conforme está escrito no capítulo de número 3 e o 2 a 4 do livro de Esdras. A vida espiritual dos judeus que havia retomado do cativeiro seguia o que estava prescrito na lei de Moisés. Somente esperavam o momento de iniciar a reedificação do templo. Bem, aqui ele narra que os judeus que vieram da Babilônia com a anuência de Ciro, aproximadamente uns 50 mil judeus, eles voltaram para a sua terra. E ali então eles passaram a reconstruir os muros e também a fundação do templo. Entretanto, o que se pode observar na chegada desses irmãos ali na cidade de Jerusalém, a primeira coisa que eles fizeram foi o altar para iniciar o culto ao Senhor com todos os rituais impostos pelo Senhor através da lei de Moisés. Bem, o templo precisava ser restaurado e a restauração deveria ser vista como uma prioridade para eles. Então os que haviam voltado do cativeiro lançaram os alicerces do templo. Zorobabel, juntamente com o povo, que além de trabalhar arduamente na construção, tiveram que enfrentar inimigos externos e internos. Homens que se infiltraram no meio dos trabalhadores cujo único objetivo era atrapalhar e impedir a sua reconstrução. Entretanto, os judeus, sob a liderança de Zorobabel, não se deixaram intimidar pelos adversários. Dito isto, vamos examinar o tópico número 1, cuja epígrafe prescreve: os alicerces do templo são lançados. Depois que os materiais para a construção do templo chegaram, segundo a concessão feita pelo rei Ciro da Pérsia, Zorobabel e os que haviam voltado do cativeiro lançaram os alicerces do templo. Todos apresentavam muita animação para o trabalho. E assim, no ano seguinte, ao da sua volta, no segundo mês, os israelitas começaram a construir de novo o templo de Deus, que fica em Jerusalém. Zorobabel, filho de Salatiel, e Josué, filho de Josadaque, junto com os seus parentes, os sacerdotes e os levitas e todos os israelitas que haviam voltado para Jerusalém, pegaram firme no trabalho. Todos os levitas maiores de 20 anos foram encarregados de dirigir as obras. Essa narrativa está escrita no capítulo de número 3 e no versículo 8 do livro de Esdras. Então, como nós vimos aqui, quando eles chegaram, como já disse logo no início da minha fala, que eles tiveram o cuidado de iniciar a adoração com a construção do altar, antes de construir o templo. O lançamento dos alicerces, eles celebram uma solenidade. Então, ao lançarem os alicerces do templo, eles fizeram uma solenidade para aquele momento. Os sacerdotes já paramentados com trombetas, os levitas, filhos de Asaf, com saltérios, para louvarem ao Senhor conforme a instituição de Davi, rei de Judá. Todos os que assistiram o lançamento dos alicerces expressaram seus sentimentos com tão grande júbilo que as suas vozes se ouviam de muito longe. Eu chamo a atenção para
esse momento solene dos irmãos judeus, naquele momento único, por voltarem para a sua pátria. Eles agora se encontravam num ambiente propício para a adoração do Eterno. E naquele momento em que ele lança as bases do templo, eu creio que eles sentiram uma grande alegria no seu coração. Então eles passaram a lembrar com certeza dos tempos antigos, quando eles ali viviam na cidade de Jerusalém e que tinha acesso ao templo de Salomão, cujo este templo de Salomão fora destruído pelo rei Nabucodonosor quando invadira a Jerusalém e levara cativo os judeus para a terra da Babilônia. Dito isto, vamos para o subtópico 2, vamos falar um pouco da reedificação do templo. A reedificação do templo foi resultado do departamento que veio através de Ciro, rei da Pérsia. Muito interessante que Ciro, ao descobrir que ele estava inserido nas profecias de Isaías, que fora o instrumento que Deus usou para fazer com que o povo voltasse do cativeiro, conforme havia predito o profeta Jeremias, que o povo seria levado para o cativeiro e ficaria ali durante 70 anos naquela terra estranha. Mas ao fim dos 70 anos, eles voltariam novamente para a sua terra, sobre a autorização pelo decreto do rei Ciro. Ciro, sabendo isto e vendo a escritura profética, concede então a volta dos judeus para Jerusalém através de um decreto. E a partir desse momento houve então aquele despertamento espiritual, porque eles estavam voltando novamente para Jerusalém, a sua terra natal. E esse despertamento ocorreu quando Ciro autorizou a volta dos judeus para a sua terra, conforme dito. Com a migração, renasce a esperança dos judeus e com isso é restabelecido o culto ao Senhor. Pensando nisso, vale lembrar que o despertamento pentecostal que chegou ao Brasil em 1910 trouxe consigo uma verdadeira renovação da doutrina da Igreja de Deus, que pode ser simbolizada pelo templo de Deus. É uma grande verdade aqui, essa observação que o nosso escritor, comentarista desta lição faz, porque no ano de 1910, a Assembleia de Deus, ela iniciava aqui no Brasil o movimento pentecostal. Hoje nós já temos aproximadamente aí mais de 100 anos, eu creio, salvo engano. Mas nós estamos falando aqui da reconstrução do templo, da reedificação do templo, mas eu quero enfatizar aqui aos amados irmãos nesta manhã, que em 1 Coríntios, no capítulo 3 e o versículo 16, Paulo prescreve o seguinte texto, façamos a leitura, que diz: certamente vocês sabem que são o templo de Deus e que o Espírito de Deus vive em vocês. À época, os judeus estavam muito animados para reedificar um templo de concreto. Mas nos dias de hoje, após o Senhor Jesus ter salvado um povo eleito, então a igreja do Senhor hoje se regozija, não no templo de concreto, mas se regozija com o Espírito Santo inserido em si próprio, que é o templo do Senhor. Louvado seja Deus. Então nós somos o templo de Deus. Agora a alegria não é apenas externa, mas a alegria nossa é uma alegria interna, porque nós somos a própria morada do eterno Deus. Glórias ao seu nome.
Sob o comando de Zorobabel, começaram então agora a tarefa de reconstrução do templo. Nesse interim houve muita coisa a ser feita. Era necessário contratar pedreiros, carpinteiros e profissionais para que pudesse ser usado para a realização da construção do templo. E o que me chama aqui a atenção também, e quero até compartilhar com os irmãos essa alegria de poder ver como Deus trabalha de forma tão esplêndida, tão maravilhosa, porque o templo, o segundo templo que foi construído por Zorobabel, foi no mesmo lugar do templo anterior, do primeiro templo, que fora construído por Salomão. E também eles deveriam utilizar os mesmos materiais que fora utilizado no primeiro templo, madeiras, tudo aquilo que fora instituído por Deus, através do seu servo Moisés. Então esse segundo templo, ele deveria ser utilizado os mesmos materiais, as mesmas qualidades do primeiro templo. O templo deveria ser construído no mesmo local, como já disse. E vale lembrar que os levitas foram designados para supervisionar a construção. Entretanto, o que se entende aqui, por ser a construção do monumento mais importante para os judeus, somente então ali os nossos irmãos que estavam sobre a responsabilidade, Zorobabel, que era o chefe construtor, e também o sumo sacerdote que foi escolhido por ele, chamado-se Josué, ou Jesua, tá? No hebraico. Josué foi escolhido para sumo sacerdote, conforme nós encontramos no capítulo 2, no capítulo 3, no versículo 2 de Zacarias. Os sacerdotes e os levitas, vestidos adequadamente, eles tocavam suas trombetas e os seus símbolos, e os corais entoavam em duas vozes o Salmo 136. Então, meu irmão, quando você for ler o Salmo 136, lembre-se que esse salmo era cantado durante os cultos solenes em Israel. O segundo tópico, nós vamos falar agora sobre os samaritanos, que opõem-se à construção do templo. Entre os moradores da terra estavam os samaritanos. Esta é a epígrafe do subtópico de número 1. O que diz? Diz que quando Nabucodonosor levou o reino de Judá cativo para a Babilônia, os samaritanos passaram a morar na terra. Vale lembrar, meus irmãos, que quando ocorreu a ruptura do reinado de Salomão, então houve ali a divisão das tribos, cuja a cidade de Jerusalém, onde estará o templo, ficou com 2 tribos, e as 10 tribos ficaram dividido e situado na cidade de Samaria, sobre a tutela de um outro rei. Não vou me lembrar, mas vou falar aqui o nome de um rei muito famoso, que chamava-se Acabe. Este era o rei que governou por muitos anos os samaritanos, cuja capital era Samaria. E estes eram descendentes de uma mistura. Então nós vemos que os samaritanos passaram a morar na terra, e eles eram descendentes de uma mistura de gente que o rei da Síria tinha deslocado para as cidades de Samaria, depois de ele ter levado as 10 tribos do reino do norte em cativeiro para a Síria. Então vejamos que houve também ali um cativeiro dos
samaritanos que pertenciam às 10 tribos de Israel. E eu quero aqui chamar a atenção dos irmãos que essas tribos de Israel, as 10 tribos que se tornaram ali os samaritanos, que houve então uma mistura de raças, e então ficou os judeus místicos, e com isso houve um grande conflito durante muitos anos com os samaritanos, porque os judeus que moravam em Jerusalém, eles não aceitavam aqueles irmãos como seus compatriotas, e eles se julgavam, sendo eles os verdadeiros judeus, e aqueles não havia direito a serem filhos de Abraão. Inclusive, nós vemos um episódio muito interessante, quando Jesus ele se encontra com a mulher samaritana no poço, e ali, então, nós vemos ali um debate muito maravilhoso do Senhor Jesus e aquela mulher. Pois bem, a maldade dos samaritanos levou-os a enviar uma carta ao rei da Pérsia, contendo acusações mentirosas contra os judeus. O rei que recebeu aquela carta não conhecia bem o assunto e mandou parar a obra. Ao ouvir que Jerusalém era reconstruída e o templo restaurado, os samaritanos e os outros povos da redondeza perturbaram-se. Eles temiam que, se permitisse que os judeus se estabelecessem em Jerusalém e representasse, para eles, aqueles judeus que estavam chegando novamente para a sua terra, representava para ele uma grande ameaça. Lógico que havia ali também interesses financeiros, tá? E por causa da propriedade. E por conta disso, eles criaram uma narrativa mentirosa. Pode ver que eles, ao enviar a carta para o rei, eles dizem que os judeus estavam reconstruindo os muros, reconstruindo a cidade. E quando, na verdade, eles estavam colocando as bases do templo, eles estavam reconstruindo o templo. E com a mentira que eles narram na sua carta para o rei, dizendo que aqueles judeus, eles estavam ali e eles iam se tornar uma ameaça também para o rei, porque eles iam deixar de pagar os impostos dos quais o reino vivia, com a exploração dos impostos daquelas nações que pagavam imposto ali para o rei Artaxerxes. E com isso, então, ele também não sabia o que acontecera anteriormente do decreto de Ciro, também não procura saber, mas eles indagaram algo muito interessante, que eles falaram que nos livros das crônicas estavam escritos, tinha um registro negativo em relação aos judeus, porque estes tinham cometido muitos danos a outros reis, e com isso, então, ele autoriza e ele defere ali o desejo daqueles homens e manda parar a construção do templo. Um plano maligno foi criado pelos samaritanos. Eles pediram a Zorobabel e a Jesua, ou Josué, que era o sacerdote, o sumo sacerdote, na verdade, porque, explicando, quando se fala de sumo sacerdote, há uma diferença, porque o sumo sacerdote era aqueles que vinham da descendência de Arão. Entretanto, ele era o chefe dos sacerdotes, e os demais que vinham de todas as famílias da tribo de Levi eram os sacerdotes que trabalharam no templo, em todas as partes da adoração, do sacrifício. Eles pediram a Zorobabel e a Josué que deixassem que eles ajudassem a reconstruir o templo, alegando que eles, como os judeus, adoravam o Deus verdadeiro.
quando foram rejeitados, como naturalmente devem ter suposto que seriam eles, imediatamente começaram a atrapalhar os judeus de todas as formas possíveis. Alugaram contra eles conselheiros e aparentemente deram uma impressão enganosa sobre os judeus ao rei da Pérsia. Em todo caso, os trabalhadores de construção foram interrompidos e não foram reiniciados até 15 anos mais tarde, durante o reinado. Ou seja, após aquele episódio, em que foi cessada a construção, essa construção só foi retomada após entre 15 a 16 anos. Uns dizem 15 e outros teólogos dizem 16. Mas, ou para mais ou para menos, estamos dentro de a mesma perspectiva. E com base em Ageu 1:4, parece que durante esse período de estagnação, os judeus se voltaram para a construção e a decoração de suas próprias casas. Nós vamos ver esse episódio que ocorreu em relação a eles abandonar a construção do templo e voltarem para reconstruir as suas próprias casas e mobiliar suas casas, abandonando assim a obra da casa do Senhor. O tópico 3, nós vamos comentar sobre como se explica a falta de resistência dos judeus. A epígrafe do subtópico 1 diz: os judeus deveriam ter ido ao rei da Pérsia para assegurar a construção. A alegria da qual os judeus estavam sentindo ao retomar aquela construção, e depois de toda aquela solenidade, de toda aquela alegria, eles foram interrompidos. Houve uma interrupção maligna. E com isso eles desistiram e não seguiram adiante com aquilo que Deus já havia profetizado e que eles deveriam ter tomado um conhecimento e reivindicar esse direito que eles tinham de realizar aquela construção. Uma ordem dada por uma autoridade superior não pode ser invalidada por uma ordem inferior. A ordem de construir o templo tinha sido dada pelo Deus do céu. Então, essa é a maior autoridade que eles deveriam obedecer. Através do rei Ciro, a maior autoridade também da época, depois do Senhor Deus, que assinara o decreto da construção do templo. Então, eles sabiam, e eles tinham certeza, e eles sabiam de toda a história, e que esse decreto que Ciro tinha dado a eles para a reconstrução do templo, eles deveriam ter, então, reivindicado esse direito, mas eles desanimaram, eles foram tomados pelo medo, porque, como diz na leitura, que esses homens malignos foram até eles, após ser ordenado pelo rei, que eles viessem a parar a construção. Eles não vieram pedir para eles de forma educada, mas já chegaram os tratando com violência. E os judeus, como eles ficaram tanto tempo sendo escravos na Babilônia, então certamente eles não tinham como se defender de forma armada, assim penso eu. Os judeus deveriam ter recorrido a Deus, como eu disse, essa é a epígrafe do subtópico de número 2 do tópico 3. E toda a história dos judeus é rica de exemplos como Deus ajudou seu povo em tempos difíceis. A própria vinda dos judeus para Jerusalém era uma clara demonstração de que Deus estava neste negócio. Temos diversos exemplos na história dos judeus, o quanto foram ajudados pelo Senhor, senão vejamos. E este é um episódio que eu vou aqui expor para os irmãos, que nos dias do rei Ezequias, Judá foi cercada pelo exército do rei da Síria, que ameaçava fazer com que Judá
o que já havia feito com o reino de Israel, levá-los em cativeiro. Na hora do perigo, o rei Ezequias buscou o Senhor e foi ouvido, pois o anjo feriu no arraial dos sírios e destruiu 185 mil soldados. Olha, e outros episódios do rei Josafá, e tantos outros episódios em que Deus, ele interviu na história de Israel para o ajudar e os proteger, quando eles de fato buscaram a Deus, quando eles clamaram a Deus, e o Senhor os atendeu. Entretanto, eu vejo aqui também um certo comodismo, não para lutar de forma armada, mas para lutar na oração, para buscar o Deus do céu, e a resposta com certeza viria, porque depois o Senhor Deus, lá, nós vamos estudar isso na lição posterior, que o Senhor Deus, ele chama a atenção dos judeus, e ele dá uma bronca muito grande neles. E os irmãos vão ver isso na próxima lição. Zorobabel, o chefe político do povo judeu, até então tinha confiado em sua própria força. E essa é uma das características do ser humano. Quem confiar na sua própria força, na sua intelectualidade, no poder que tem, mas um poder maior sempre vai sobrepor um outro poder. Então, se você e eu não temos poder para resistir alguém com as nossas forças, com a nossa intelectualidade, com as nossas prerrogativas que temos como ser humano para nos defender, então nós temos que recorrer àquele que é maior do que todos. Como diz as Escrituras, se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? Se é Deus quem os justifica, porque Ele entregou o seu Filho Jesus, e não poupou o seu Filho, porque nos amou muito antes da fundação do mundo. Glória a Deus por isso. Josué, o sumo sacerdote e líder religioso do povo, estava com suas vestes manchadas, e aqui nós vemos esse episódio das manchas das vestes do sumo sacerdote. Então, quando alguém está com as suas vestes manchadas, porque ele deixou de fazer algo, ou então se enfraqueceu, deixou de orar, deixou de buscar ao Senhor, e então, às vezes a pessoa comete alguns deslizes, e acabam então se acanhando diante de Deus, e se entregando ao fracasso. Vamos ver isso na aplicação. Em síntese, podemos afirmar que os judeus não resistiram à oposição dos inimigos, e pararam a construção do templo, como já foi dito. O tópico de número 4, nós vamos ver aqui a tristeza dos judeus. O povo em geral tinha, desde o início da construção, acompanhado o trabalho com simpatia. E os judeus trabalhavam com muito entusiasmo e com muita união. O povo tinha ouvido falar que o Deus do céu estava do lado dos judeus, ajudando-os. E agora, onde estava o seu Deus? Veja bem, os judeus, eles eram famosos por eles pertencerem a um Deus invisível. E a história desta nação era conhecida de todos, que Deus estava do lado desse povo e o ajudava em momentos propícios, em momentos difíceis. Eles sabiam e viam o quanto Deus fazia em favor daquele povo. Portanto, de certa forma, ele diz aqui ao comentarista que o povo tinha ouvido falar que o Deus do céu estava ao lado dos judeus, ajudando-os. Aí ele faz uma pergunta: e agora, onde está o seu Deus? Então essa é a pergunta que eu também quero fazer nesta noite para você, meu irmão, para você, minha irmã, que está também aí, um tanto desanimado e que deixou de confiar neste Deus. Onde outrora você confiara de maneira absoluta, dentro de tantas tribulações, muitas das vezes que você viveu, que você passou, você clamou a Deus e você viu o resultado do Senhor
na sua vida. E hoje, talvez, você está um tanto inibido, parado. Quem sabe está aí sofrendo com algum problema difícil e está sem forças para clamar a Deus. Mas nesta manhã eu te convido, levante-se, porque o Senhor teu Deus fará resplandecer o seu rosto sobre ti. Alguns judeus conformaram-se, pensando que talvez ainda não era a vontade de Deus construir o templo. Outros aproveitaram a interrupção da obra para dedicar-se às suas próprias casas. Não vou comentar esse tema aqui, porque vai ser o tema da próxima lição, do próximo domingo. Outros chegaram a falar com as suas obrigações espirituais, deixando de construir a casa do Senhor, ou seja, deixaram de viver, ou seja, de fazer, contribuir com as suas obrigações espirituais para atender apenas os seus próprios interesses. E então deixaram de fazer aquilo que era primordial a ser feito, que era cuidar da obra de Deus, buscar primeiro o reino de Deus, ser apto em obedecer à voz do Eterno. E assim, então, as demais coisas, elas iam acontecer de maneira substanciada. E eu vou concluir a lição fazendo algumas aplicações. E eu quero chamar aqui a atenção dos irmãos que estão aí do outro lado, para dizer que a obra do Senhor, ela é árdua. Quando nós fomos chamados por Deus para ser um crente em Jesus Cristo, nós recebemos do Senhor a graça do Espírito Santo para fazermos aquilo que o Senhor Deus assim nos determinar que façamos. Portanto, vale dizer que não vamos encontrar coisas fáceis nesta vida, porque somos rejeitados por este mundo, somos também o tempo todo atacado pelas nossas próprias concupiscências, pelos pensamentos maus que se passam, que transitam dentro das nossas mentes, e também pela atração deste mundo mau e pecaminoso. E com isso, nós precisamos tomar posições para que nós venhamos agradar ao Senhor e seguir em frente, caminhando dia a dia, após dia, até chegar o fim. Eu quero fazer a leitura do texto de Apocalipse, do capítulo 2 e o versículo de número 2, que diz assim, esta redação textual de Apocalipse: conheço as tuas obras, tanto o teu trabalho árduo, como a tua perseverança, e que não podes tolerar pessoas más, e que puseste à prova aqueles que a si mesmos se declaram apóstolos, mas não são, e descobristes que eram impostores. Veja bem, aqui nós vemos o próprio Jesus, quando ele direciona as cartas às 7 igrejas da Ásia, ele traz aqui nesse versículo as características de um cristão que toma o arado para trabalhar na obra do Senhor. E quando nós tomamos esta decisão de sermos servos de Deus e de fazer a obra de Deus e de sermos instrumentos para Deus, nós não podemos olhar para trás nunca mais. Sei que muitas coisas podem surgir na nossa caminhada, como é certo, e muitas vezes nós somos até mesmo vencidos por algumas fraquezas, mas o que importa saber é que nós não podemos, irmão, de maneira nenhuma desistir, porque as Escrituras dizem que o nosso olhar está
no Senhor Jesus e que nós estamos caminhando, nós estamos peregrinando no deserto. E no deserto nós vamos encontrar muitas coisas ruins. Portanto, vale dizer que nós não estamos só. Como eu disse no começo, nós agora somos o templo do Espírito. O Espírito de Deus é quem nos dá a capacidade de vencermos. Porque se olharmos para as nossas próprias forças, nós vamos entender o quanto somos limitados para tanto. Portanto, se nós olharmos para Jesus e dar a Ele a nossa vida, as rédeas da nossa vida, pode ter certeza que o Senhor nos aperfeiçoará nas nossas fraquezas. Glória a Deus. Haja vista que alguns samaritanos se infiltraram disfarçados de judeus entre eles, com a aparência de bons, porém, seus conselhos foram a causa do desânimo dos que estavam empenhados na obra. Ageu 1 e 2 diz o seguinte: alguns judeus conformaram-se pensando que talvez ainda não era a vontade de Deus construir o templo. E aqui, meu irmão, eu faço aqui uma observação e faço também um comentário sobre este jargão que nós, crentes, muitas das vezes, nós utilizamos por diversas vezes. Tudo que acontece é a vontade de Deus. E nem tudo é a vontade de Deus. A vontade de Deus é que nós sejamos soldados valentes. A vontade de Deus é que nós sigamos em frente. A vontade de Deus é que nós façamos aquilo que nós temos condições de fazer como seres humanos. Porque Deus nos capacitou de inteligência para nós construirmos, para fazermos, para tomarmos decisões, mas que essas decisões estejam totalmente pautadas de acordo com as Escrituras que nós temos em nossas mãos. Então o Senhor nos encoraja pelo seu Espírito. Então não é tempo de desânimo, não é tempo de ficarmos para trás e de ouvir assuntos contrários àquilo que o Senhor Deus diz nas suas Escrituras. Por isso foi o que aconteceu. Eles ouviram os conselhos daqueles que se infiltraram. E é isso que Satanás faz. Ele vai se infiltrar, até mesmo na sua família, lá no trabalho, para trazer mensagens que aos seus olhos parece ser uma mensagem boa, parece ser uma mensagem palatável, mas é algo que Satanás está falando, está planejando para te destruir sua família, destruir a sua casa, destruir os seus projetos, destruir os seus planos. E a pergunta que eu faço: será que tudo é a vontade de Deus? Ou nós aproveitamos a oportunidade para tomarmos rumos diversos por conta do desânimo, e aí nós jogamos isso tudo na conta de Deus? Não, meus irmãos. A vontade de Deus é que nós tenhamos uma vida santa. A vontade de Deus é que nós não desanimemos diante das coisas difíceis, dos momentos difíceis. Tudo parece estar ao contrário sobre nossas vidas, nesses dias que nós estamos vivendo. É como que se as noites elas se tornassem escuras, ou seja, que os dias se tornassem escuros, e que parece que nunca vai ter fim o momento que estamos atravessando. Mas se nós confiarmos em Deus, se nós perseverarmos nas promessas do Eterno, se nós perseverarmos naquilo que o Senhor nos disse quando Ele partiu e foi ascendido aos céus: eis que eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, nós
tomaremos as rédeas das nossas vidas e atribuímos a Deus todo louvor e adoração, servindo a Ele com alegria em qualquer momento das nossas vidas. A perseverança, que diz assim: conheço as tuas obras. Deus conhece as nossas obras. Deus conhece o coração dos homens. Deus conhece os pensamentos que transitam dentro das nossas mentes. Deus não está aquém daquilo que está acontecendo na sua casa, na sua vida, aquilo que está acontecendo lá no seu trabalho. Deus não está aquém daquilo que talvez você fez e você acha que você ofendeu a Deus, que de fato ofendeu. Mas eu quero dizer uma coisa para você aqui. Será que Deus não sabia que você ia fracassar? Será que Deus não sabia que você ia cometer esse delito? Deus sabia, irmão. Deus não está decepcionado, porque Deus não se decepciona com os homens, porque Ele sabe tudo que vai acontecer antecipadamente. Então acredite, o amor de Deus é muito grande para conosco, porque quando nós pensamos no sacrifício de Jesus Cristo, não foi algo que veio simplesmente por acaso. Nós vemos que os samaritanos, eles foram muito assim astutos, usados por Satanás para desanimar os irmãos judeus na construção do templo, daquilo que o Senhor Deus tinha ordenado, e eles pararam. Depois, com tudo que aconteceu, eles vêm e dizem: não é a vontade de Deus que continuemos com a construção do templo. Mas eles tomaram outras direções e foram construir suas próprias casas, plantar suas próprias vinhas, cuidar da sua própria vida, dos seus próprios interesses, e deixando com que a obra do Senhor perecesse. Jesus conhece as nossas obras, irmãos. Ele sabe de quem de fato está trabalhando na sua obra. Ele sabe de fato o que nós estamos fazendo durante este momento difícil nas nossas casas. Quanto tempo nós tiramos para meditar nas suas escrituras? Quanto tempo nós tiramos para estar buscando a Deus em oração, clamando pela igreja do Senhor, clamando pela salvação das almas, buscando a Deus para que venha entrar com grande providência neste mal que tem tomado conta e apavorado o mundo. Deus sabe tudo isso. Servir a Deus neste mundo de prazeres requer, meus irmãos, renúncia. É preciso renunciar a muitas coisas para alcançar as promessas divinas. É preciso perseverar no que acreditamos em relação ao futuro. Meus irmãos, nós não vamos ficar aqui para sempre. Nós não vamos ficar aqui para nos enriquecer ou então sofrer para sempre. Não há mal que dure para sempre, e também não há bem nesse mundo que dure para sempre. Mas uma coisa que vai durar para sempre é a minha comunhão e a tua comunhão com Deus. Porque essa é o que vai garantir a nossa passagem desta vida para a eternidade. E é lá onde nós vamos viver com Deus toda a eternidade. E se nós fracassarmos agora? E se nós desistirmos agora? Como eles desistiram? Como eles entregaram os pontos? O que vai ser de nós? Ficaram 16 anos com a obra de Deus parada, para depois retomarem, porque Deus teve que chamar a atenção deles. Será que você, meu irmão, será que você, minha irmã, vai esperar que o Senhor venha chamar a sua atenção, para que você retome o espaço com Deus, a comunhão com Deus, retome os trabalhos do Senhor? Meus amados irmãos, o desânimo é uma poderosa arma de Satanás para destruir o crente. Essa eu acho que é a pior e uma presa muito fácil, porque nós somos propensos ao fracasso, nós somos propensos a ouvir coisas que nós gostamos, e muitas das vezes aquilo que nós estamos ouvindo, que estamos gostando, o Senhor não gosta, o Senhor odeia. E caminhando aqui para encerrar, eu quero aqui fazer uma leitura. Quanto aos homens de Deus,
Aí eu pergunto, irmão, quantos homens de Deus têm caído? Quantas coisas têm acontecido? Quantas pessoas têm desanimado? Quantos crentes têm desanimado na sua fé, na sua caminhada? Meu irmão, qual é a motivação de se viver neste mundo em que nós estamos vendo um cenário político totalmente em conflito? Qual é a motivação que eu tenho para viver neste mundo se não for servir a Jesus? Se não for dar a minha vida para o Cristo? Se preciso for morrer em prol do Evangelho de Cristo, morrer por causa da cruz de Cristo? Isto é uma virtude, isto é uma entrega, porque a Bíblia fala que esses nossos corpos, eles vão se desfazer, mas há um edifício que foi construído não por mãos de homens, e esse está preparado para os crentes na eternidade. Josué, o sumo sacerdote e líder religioso do povo, estava com as suas vestes manchadas. Vejamos, ele estava com as suas vestes manchadas. Este fato tirou dele toda a autoridade espiritual diante do problema causado pelos inimigos. Ele não tinha fé para buscar a ajuda de Deus. Josué, que era o sumo sacerdote, não Josué lá que batalhou, que introduziu o povo em Jerusalém, mas esse Josué era o sumo sacerdote nos dias de Neemias e de Zorobabel. Josué, vestido com roupas sujas, continuava de pé em frente do anjo. Aí o anjo disse aos seus ajudantes que tirassem a roupa de Josué, e depois lhe disse: assim eu tiro os seus pecados e agora vou vesti-lo com roupas de festa. Meu irmão, é isso que Deus quer fazer com você, é tirar essas vestes sujas, é tirar essas manchas que estão sobre você, e Ele vai colocar em você uma nova roupagem, uma nova veste celestial, e você será vitorioso. Creia nisso, levante-se, tome novamente as rédeas da sua fé e sirva a Deus com alegria. Em seguida, o anjo mandou que os seus ajudantes pusessem na cabeça de Josué um turbante que havia sido purificado. Aqui eu entendo a purificação da mente. Nós precisamos dominar os nossos pensamentos maus, aqueles pensamentos diversos que vêm. Nós não podemos evitar que eles surjam, mas nós podemos evitar que nós praticamos e coloquemos em prática aquilo que pensamos, que não agrada a Deus. Eles puseram o turbante na cabeça dele e vestiram com roupas de festa. E o anjo do Senhor continuava ali de pé. E ele disse a Josué: o Senhor Todo-Poderoso lhe diz o seguinte. Olha só o que Deus disse para Josué. E eu quero tomar essas palavras e falar com você na manhã deste domingo, dizendo: se você obedecer às minhas leis e cumprir os meus deveres conforme eu ordeno, você será o administrador do templo, cuidará do santuário e de todos os outros edifícios, e com estes anjos que estão aqui, você terá o mesmo direito de estar na minha presença, diz o Senhor dos Exércitos para você nesta manhã. Esse texto está registrado no livro de Zacarias, no capítulo 3, no versículo 3 até o versículo 7. É assim que Deus quer fazer com você. É dessa forma que Deus quer agir na sua vida. Ele quer colocar você em um lugar de destaque, mas é na presença dEle, não neste mundo, porque este mundo não merece os crentes salvos que estão aqui, como diz lá no capítulo 11 do livro de Hebreus, que aqueles heróis da fé, aqueles homens que morreram esperando na graça e na providência de Deus, estes homens, diz o texto, eles não eram dignos de pisar nessa terra, porque eles viviam uma vida separada para Deus, esperaram, morreram esperando no Senhor. E é isso que Deus quer que faça. E com isso, eu termino aqui a minha fala, agradecendo aos irmãos, com todo o meu coração, tá? Por esses momentos em que nós passamos juntos, nesse dia de domingo. Aí os irmãos façam também os seus comentários, tá?
porque isso é muito bom para o professor, para que ele possa melhorar. Pode criticar, fique à vontade também, e deixa aí o seu comentário, irmão. E não esqueça de deixar também o seu like aí, para nos ajudar a crescer com esse canal para a glória de Deus. Eu agradeço a Deus, eu retorno aqui a palavra ao nosso amado presbítero Rafael. Muito obrigado, irmãos, que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus por esta aula maravilhosa que tivemos nesta manhã, onde aprendemos sobre a construção do templo. Enfrentou oposição. E enquanto nosso amado irmão, presbítero irmão Ivanildo, ministrava a aula, eu estava lembrando que o povo de Deus, irmãos, em nenhum momento da história bíblica, aqueles que estavam realmente dedicando-se a Deus, a sua palavra, tiveram descanso. Sempre há perseguição, inclusive no Novo Testamento, né? Nós vamos ver a partir do livro de Atos, a igreja sendo perseguida. Depois a gente vai ver o apóstolo Paulo combatendo falsos profetas, também apóstolo Pedro, apóstolo João, todas as cartas, as epístolas universais enfrentando oposições. Isso, irmãos, não é motivo para nos desanimar, como o nosso amado irmão aqui ministrou nessa manhã. Pelo contrário, temos que nos fortalecer, nos alegrar, porque quando nós estamos em perseguição, quando nós estamos sofrendo esse tipo de ataque, a nossa fé fica mais fortalecida. E trazendo para os nossos dias de hoje, veja, o movimento político colocando a igreja como uma instituição que não é um serviço essencial, quando, na verdade, a igreja do Senhor presta um essencial serviço à comunidade, de apoio, seja no setor de caridade, seja no apoio do setor espiritual, material. A igreja sim presta um serviço essencial. Mas há, irmãos, tantos movimentos querendo nos calar, querendo nos fechar, mas maior é o que está conosco, como foi aqui ministrado nesta manhã. Irmão Ivanildo, Deus te abençoe no nome do Senhor Jesus por mais uma aula. E nós assim, irmãos, estamos encerrando nesta manhã com alegria, lembrando você que logo mais, às 18h30, teremos o nosso culto de louvor e adoração ao nome do Senhor. E você, sua família, seus amigos, seus vizinhos, são mais do que bem-vindos e convidados a este culto. Deus te abençoe no nome do Senhor. Quero aqui encerrar com uma oração e ministrar a bênção apostólica. Senhor, nós te louvamos, Pai, te bendizemos por esta aula tão especial que nesta manhã o Senhor capacitou, ungiu o teu filho, irmão Ivanildo, na ministração desta aula. Obrigado, Senhor, pelo teu povo, pela tua igreja, que atentou-se a esta aula, aprendeu, e nós juntos, Pai, crescemos em graça e conhecimento. Fica conosco ainda neste dia, nos dando, meu Deus, a tua presença, para que mais à noite estejamos juntos para aprender e ministrar também louvores ao teu nome. Despede o teu povo em paz nesse momento, nos guardando e protegendo, em nome de Jesus. Amém. Que a graça do Senhor Jesus, o grande amor de Deus e as consolações do seu Espírito Santo seja com todos, não só hoje, mas para sempre. Amém. Está terminado em nome de Jesus.